Pessoal, então bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês aí que estão se preparando para o concurso da PMSC CFO. Meu nome é Daniel, vocês talvez já me conheçam, sou instrutor de língua inglesa aqui no Rico Domingos. E a gente está aqui agora para passar aí umas últimas dicas, certo? Para vocês, enfim, fazerem uma boa prova, certo? Então olha só, a gente começou hoje. Quais são os dois conteúdos principais que eu selecionei para vocês hoje, para nós revisarmos, que são verbos preposicionados, pronomes e, no final, algumas dicas na hora da resolução da prova, certo? Então, olha só, verbos preposicionados. Por que a gente precisa estudá-los, certo? Ok, qual é a necessidade disso? Né? Verbo preposicionado. O nome já diz. Ok, verbos preposicionados, eles são verbos normais, certo? Seguidos de uma partícula, que é uma preposição ou um advérbio. Seguinte, então esse assunto é recorrente em concurso público e, como o próprio nome sugere, são verbos seguidos de uma preposição ou um advérbio. Ok, gente, primeira coisa, preposição. Lembram delas? O que é a preposição, galera? Exemplos das preposições mais comuns em inglês. Of, in, for, with, on, at, about, out. Então é importante que vocês conheçam, né, essas preposições e entendam qual é a ideia, o que elas representam. Né? Então, o que representa, por exemplo, o que é with, com, ok, out, representa fora. Ok, então é legal a gente entender quais são as principais preposições e qual o significado delas, correto? Então, um exemplo aqui bem prático. O verbo to go, ir. Beleza, eu tenho aqui o down. Então, se eu acrescer a preposição down ao verbo go, vai ficar go down. Ótimo. Go down, a gente sabe que apenas o go é ir e o down é descer. Dá o sentido de baixo, né? Para baixo. Então, to go down significa descer. Ok. Aqui, tranquilo, eu selecionei esse exemplo porque é um exemplo de fácil dedução para vocês entenderem, né? Pois a gente sabe que a partícula down significa movimento para baixo. Ok, mas em outro contexto, por exemplo, nós podemos ver lá num texto ou numa questão o go down com outro significado. Então, olha só, pega essa aqui. The amusement park Hopi Hari went down due to lack of resources. Então, o que eu estou dizendo aqui? Vamos analisar o contexto. O parque de diversões Hopi Hari went down devido à falta de recursos. Então, nesse contexto, a gente dá a entender, né? A gente induz que não significa descer. Desceu por falta de recursos? Não. Nesse caso, ele fechou as portas. Ele faliu por falta de recursos. Encerrou as atividades. Então, go down, nesse caso, tem outro significado. Então, qual é a moral da história? Qual é a dica? Sempre desconfia de um verbo seguido de preposição, porque nem sempre ele tem o significado original do verbo. Na maioria dos casos, a preposição muda o significado. Então, caso você tenha dúvida, vocês tenham dúvidas sobre o significado, dá uma olhada no entorno, dá uma olhada no contexto, certo? Então, eu tenho certeza que take off, por exemplo, se eu pegar o verbo aqui, take off. Eu entendo que o verbo take, em inglês, é pegar ou levar. Off, ok, off eu sei que é no sentido de desligar ou desativar, certo? Então, take off pode ser tirar, no sentido de tirar a roupa, ou decolar, uma aeronave decolar. Então, como é que eu vou entender isso? Né? Tem múltiplos significados. Então, eu vou ter que analisar o contexto no qual essa expressão, esse verbo está inserido, certo? Então, sempre atenção ao contexto. Ok. Olha só, os textos e questões de provas podem conter os verbos. Por exemplo, call off, em vez de to cancel, que é cancelar. Ok, então, professor, por que não é usado o to cancel e sim o call off? Fica mais complexo para mim entender. Né? Eles significam a mesma coisa, porém, os verbos preposicionados, eles existem por qual motivo? Na parte oral, na fala,
eles existem para... A função deles é tornar a fala mais informal, mais conversacional, certo? Menos formal. Então, na fala é isso, né? E como o texto reproduz muitas vezes a linguagem falada, então isso aqui é recorrente e aparece muito em textos e em questões de concursos públicos, certo? Por exemplo, ao invés do verbo visitar, que seria simples para nós entendermos, to visit, eles podem usar o drop by, que significa o mesmo, to visit. É um verbo preposicionado que significa visitar. Outros exemplos comuns. To figure out. Ok, então olha só. Se, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento da língua inglesa, eu vou ver que figure é no sentido de figurar ou resolver algo e out significa para fora. Olha só, isso não me levou a nenhuma resposta, certo? Então, figure out significa entender. To understand. Ok, poderia estar na prova to understand, seria mais fácil para o candidato compreender, mas nem sempre é assim. To find out, né? Em vez de to discover, certo? To get through, em vez de to finish, que significa terminar, finalizar. Qual é o verbo preposicionado que também significa to exercise, fazer exercícios? To work out, que não tem nada a ver com o ato de trabalhar, e sim de praticar exercícios físicos, exercitar-se, certo? Então, galera, muita atenção ao contexto. Qual é a minha orientação, a minha dica? Sempre tentem compreender todos os tipos de preposições que vocês têm na língua inglesa, né? Que não são muitas, né? E quanto mais leitura, quanto mais conhecimento e noção de significado de verbos vocês tiverem, melhor, né? Melhor a gente se sai no entendimento, na interpretação do texto ou das questões, certo? Ok, então, além dos verbos preposicionados, outra dica bastante importante, pronomes, certo? Então, baseado na última prova da PM, a gente tem que foi bem recorrente o assunto verbos preposicionados, o foco foi esse. Porém, o edital ele é mais amplo e prevê muitos conteúdos, embora nem sempre na prática isso acontece, na prova eles estejam lá presentes. Mas, então, vamos ver. Verbos preposicionados e agora pronomes. Dois principais tipos de pronomes, possessivos e pronomes oblíquos. Ok, os pronomes possessivos, pessoal, eles são divididos em duas categorias. Pronomes possessivos adjetivos e pronomes possessivos substantivos. Então, aqui eu tenho a lista deles, certo? Pronomes possessivos adjetivos. My, your, her, his, its, our, their. Né? Meu, seu ou sua, her, dela, his, dele, its, disso, se referindo a um objeto, our, nosso, e their, deles ou delas. Ok. Então vale lembrar que no inglês os pronomes eles não flexionam em gênero e nem em número. Então, por exemplo, our pode significar nosso ou nossa no feminino, ou our pode significar também no plural ou no singular, nosso ou nossos. Então, esse Szinho que a gente observa aqui, ele não significa plural. Então, ok, professor, então esse é nosso e esse é nossos por conta desse S? Não, certo? Não existe pronome, eles não flexionam em número, certo? Qual é a função do pronome adjetivo? Por exemplo, eu tenho relação de posse. Então, ok, se eu falo meu telefone, my telephone. Minha vida, my life. A casa dele, his house. A aula deles, their class. Então vocês observam que o pronome adjetivo, possessivo, adjetivo, é sempre usado antes de um substantivo, certo? O cachorro dela, her dog, certo? Ok? Então olha só alguns exemplos aqui. I need to answer her call. Her call. Eu preciso atender a ligação dela. Então observem aqui que o pronome possessivo adjetivo, her, vem logo em frente aqui ao substantivo ligação. Call. Então aí a gente já faz uma associação sobre o porquê
de ele ser chamado pronome possessivo adjetivo. A razão é que, no inglês, o adjetivo ele sempre vem antes do substantivo, né? Então eu falo uma bonita casa, a beautiful house. Ok, uma prova difícil, a difficult test. Ao contrário do português, o adjetivo em inglês ele vem sempre antes do substantivo. Então, por isso que esse pronome é chamado de possessivo adjetivo, porque ele é colocado antes do substantivo, certo? Então, I don't want their help. Eu não quero a ajuda deles. Substantivo ajuda, pronome logo em frente aqui, their, certo? I think his job is boring. Então, penso que o trabalho dele, job, substantivo, pronome possessivo adjetivo, dele, his job is boring, é chato, certo? Então, pronomes possessivos adjetivos, a posição deles na frase é similar a um adjetivo na língua inglesa. Ele vem sempre antes do substantivo, certo, gente? Então, ok. Agora, o pronome possessivo substantivo. Como o próprio nome sugere, ele substitui ou evita a repetição do substantivo. Exemplos aqui, olha só. My city is small. Percebam que aqui eu tenho um pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque ele ocorre antes de um substantivo, cidade. Minha cidade é pequena. Ok, agora eu quero falar que a sua cidade ela é grande. Então, de modo que eu não repita a palavra cidade novamente, eu faço uso do pronome possessivo substantivo. Então, olha só. My city is small, yours is big. A sua é grande. A sua o quê? A sua cidade. Então, esse pronome possessivo substantivo, ele evita a repetição do substantivo cidade novamente, certo? Yours is big. Outro exemplo. Where is your wallet? Onde está a sua carteira? Aqui a gente usa um pronome adjetivo porque temos o substantivo carteira. Ok. Where is your wallet? Onde está a sua carteira? A minha está aqui. Mine is here. Então percebam que eu não uso o my, ok? Eu não vou usar nesse caso o my, e sim o mine, porque ele está substituindo, evitando a repetição do substantivo wallet, carteira. Certo, gente? Olha só, último exemplo aqui. Her car is a jeep. O carro dela é um jeep. Percebam que eu fiz um sinal de errado no hers, porque aqui eu uso o her sem o S, porque eu tenho o substantivo carro. O carro dela é um Jeep. Her car is a Jeep. O dele é um Ford. Ok, his is a Ford. Como o pronome his já acaba com S, não há necessidade de colocar outro S, certo? Então aqui nós temos um possessivo adjetivo e um possessivo substantivo. Um possessivo adjetivo e um possessivo substantivo. Certo, gente? Tranquilo? Ok. Agora, segundo tipo de pronomes. Pronomes oblíquos, que em inglês a gente chama de object pronouns. Certo, quais são eles? Me, primeira pessoa do singular, you, her, him, it, us e them. Qual que é a diferença entre pronome oblíquo, objeto, e pronome possessivo? Primeiro, pronome oblíquo não tem relação de posse, certo? Um exemplo claro é quando eu digo eu preciso falar com você. I need to talk to you. Nessa frase não tem relação de posse. Logo, esse pronome oblíquo ele ocorre após o verbo talk e não tem relação de posse. Exemplo, I like him. Eu gosto dele. Não há relação de posse. Agora, se eu falar da seguinte maneira, eu gosto dele porque a casa dele tem uma piscina, opa, eu já estou usando dois pronomes nessa frase. Então, I like him because his house,
A casa dele tem uma piscina. Então aqui eu já usei o possessivo. A casa dele tem posse. Aqui não. Eu apenas gosto dele. Não há relação de posse. Então, qual é a posição dos pronomes oblíquos? Pronome oblíquo é usado após o verbo. Exemplo. She needs me today. Ela precisa de mim hoje. O verbo é need. Logo, após o verbo, eu uso o me. Agora, se eu dissesse ela precisa da minha ajuda, seria she needs my help. Aí tem posse. A minha ajuda, a ajuda é minha, certo? Não é o caso aqui. Can you help him? Você pode ajudá-lo, ok? Você pode ajudar ele? Então, depois do verbo help, eu tenho o pronome oblíquo. O pronome objeto, him, masculino. I have a present for you. Ok, aqui percebam que o pronome oblíquo ele não está necessariamente, imediatamente após o verbo. Ele tem um intervalo, ele está lá no final da frase. Mas, de qualquer forma, ele sempre está adiante do verbo, né? I have a present for you. Eu tenho um presente para você. I want to give a ring to her. Eu quero dar um anel a ela. Ok? I want to give her, imediatamente após o verbo, I want to give her a ring. Então, moral da história, pronome objeto, pronome oblíquo, sempre posicionado após o verbo e não tem relação de posse. Ok, pessoal? Próximo. Ok, quais são as dicas aí que a gente tem hoje para finalizar? Cuidado com generalizações, generalizations. Pessoal, o que é isso, generalizações, certo? Alternativas com palavras generalizantes quase sempre estão erradas. Portanto, devem ser observadas com mais atenção. Então, quais são as palavras que indicam e denotam generalização de ideia? Always, never, sempre, nunca, all, everything, tudo, nothing, nada, everybody, todos, nobody, ninguém. Então, essas palavras são palavras mais fortes que, geralmente, quando uma alternativa de questão tem essa palavra, a gente tem que redobrar a atenção, porque, às vezes, quase sempre tem algo errado. Então, se a gente for analisar lá o texto, vai ver que não é todos, não é everybody, é 95%. Ou é most, a maioria das pessoas, e não todas. Então, cuidem muito que essas palavras sempre nos induzem, quase sempre, né? Cuidado da generalização, quase sempre nos induzem ao erro, certo? Como há para vocês na prova uma limitação de tempo, então a minha dica é resolvam primeiro as questões que são objetivas. Quais são elas? Aquelas questões que fazem referência a uma linha específica no texto. Por exemplo, na linha 13, o pronome, ou na linha 12 do texto, o pronome them refere-se. Quando vocês têm esse tipo de questão, é mais rápido para resolver, porque você já vai lá direto na linha específica do texto, já lê só aquele extrato do texto e consegue resolver a questão. Diferente daquelas questões de interpretação de texto, que exige do candidato uma visão geral, uma compreensão geral do texto. Geralmente, quando há texto na prova, né, quando as provas têm textos, então, o que vocês devem fazer? Deixar essas questões por último. Se houver tempo, tranquilo, ok. Eu vou lá, então faço uma leitura do texto e aí resolvo essas questões que envolvem interpretação. Questões do tipo, o objetivo do texto é, a ideia central do texto é, né? Ok? Tranquilo. Atenção aos marcadores. Símbolos, gente, né? Símbolo de porcentagem, números, datas, palavras que são populares no nosso cotidiano, até mesmo já que são incorporadas no português, como, por exemplo, off, desconto, né? Sale, pendrive, fake, falso, shopping, marketing, download. Então, essas palavras simples da língua inglesa que já estão incorporadas no nosso dia a dia, então atenção a elas porque elas são facilitadores, né? Auxiliam na compreensão do texto, ok? Marcadores de tempo. Então, olha só. Tempo, gente. Professor, eu estou fraco ainda em relação aos tempos verbais, né? Ao passado, futuro, presente perfeito. Então, se você ainda não está bem seguro de tempos verbais,
muita atenção aos marcadores de tempo, que eles vão determinar se aquela situação já ocorreu, está ocorrendo agora ou vai acontecer no futuro, né? Então, quais são os marcadores de tempos mais comuns no passado? Yesterday, ontem, ago, atrás, before, antes, lately, né, ultimamente, recently, recentemente, in the past. Quais são os marcadores de discurso que representam o presente, que é algo que está acontecendo nesse momento? Now, agora, nowadays, que é hoje em dia, atualmente, currently, né, correntemente, atualmente, today, these days, por estes dias. Então, isso indica o presente. E quais são os marcadores que indicam futuro? Tomorrow, amanhã, certo? Ok? Soon, em breve. In some years, em alguns anos. Later, mais tarde. Então, se a gente conseguir identificar esses marcadores, já fica mais fácil para conseguir entender, enfim, o frame de tempo ali em que está ocorrendo aquelas ações descritas no texto. Certo, gente? Ok. Então, é isso aí, pessoal. Minha dica para vocês é essa. Então, eu desejo a todos vocês uma boa prova e espero que as nossas aulas aí que a gente teve ao longo desses últimos meses tenham sido úteis para vocês. Valeu, um abraço e boa sorte!